Não desista, pare um momento e escute isso, porque pode ser exatamente o que você precisa hoje. Existem dias em que a mente se cansa, o corpo duvida e o coração quer desistir, mas desistir não é uma opção. Este vídeo não é uma simples reflexão, é um chamado para despertar sua força interior. Aqui você descobrirá 15 meditações estoicas que vão te lembrar quem você é quando tudo parece desmoronar. Não importa o que você perdeu, o que falhou ou o que não saiu como esperava, você ainda pode se levantar. A vida não se trata de nunca cair, mas sim de levantar-se cada vez com mais sabedoria, mais calma e mais força. Esses ensinamentos não são palavras bonitas, são ferramentas para sua mente. Então fique, porque hoje você aprenderá a nunca desistir, a resistir com serenidade e a transformar cada golpe em poder. O seu momento de transformação começa agora. Antes de começar este vídeo, quero que você escreva nos comentários esta frase: hoje não desisto, sou estoico. Escreva com força, com intenção, como um compromisso com você mesmo. Cada palavra tem poder e quando você repete com convicção, sua mente começa a acreditar. Essa não é uma simples frase, é uma ordem ao seu subconsciente para resistir, levantar-se e avançar independentemente do que aconteça. Escreva para selar seu compromisso com a força interior, porque hoje você não para. Hoje você escolhe permanecer firme e continuar crescendo. Meditação 1. As palavras são como chaves. Se você as escolhe bem, elas podem abrir qualquer coração e fechar qualquer boca. Cada vez que você fala, deixa uma marca nos outros, e essa marca pode ser suave ou pode ferir. O que você diz não desaparece. Permanece, ecoa e se guarda na memória de quem te escuta. Por isso, falar não é apenas um ato de comunicação, é um ato de criação. Suas palavras podem construir paz ou provocar uma guerra, podem encorajar ou destruir a confiança. A verdadeira sabedoria não está em falar muito, mas em falar com consciência. Antes de dizer algo, pergunte se isso que vou dizer constrói ou destrói. As palavras não são inocentes, têm peso, direção e consequência. Quando você fala por impulso, muitas vezes lança frases que nem você acredita, mas que podem ferir profundamente. E quando as emoções governam sua língua, sua mente perde o controle. Por isso, quem aprende a calar quando deve e a falar quando é o momento certo, possui um poder que poucos entendem: o poder do domínio sobre si mesmo. Usar as palavras com sabedoria não é manipular, é construir. É entender que por trás de cada conversa existe uma oportunidade, a oportunidade de inspirar, de curar, de conectar. Uma palavra gentil pode salvar um dia inteiro, assim como uma palavra dura pode destruí-lo. Se você soubesse o tamanho do poder que existe no que diz, escolheria melhor cada frase. A linguagem pode abrir caminhos em meio ao conflito ou fechá-los para sempre. Por isso, não fale por costume, fale com intenção. No estoicismo, os sábios ensinavam que dominar a língua é dominar a mente. Marco Aurélio lembrava que o homem prudente fala apenas quando suas palavras superam o silêncio. Sêneca dizia que palavras impulsivas são como flechas, uma vez lançadas, não podem ser detidas. E Epicteto afirmava que a língua deve servir ao pensamento e não governá-lo. Para eles, o silêncio era uma virtude e a palavra consciente, uma expressão de sabedoria interior. Quando você não sabe o que dizer, o silêncio é sua melhor resposta. Nem tudo precisa de opinião. Nem toda provocação merece reação. Às vezes, o silêncio desarma mais do que 1000 argumentos. Quem domina sua palavra não o faz porque é frio, mas porque entende o poder que carrega.
Cada palavra é uma ferramenta e somente quem sabe quando usá-la pode construir algo que dure. Não é fraqueza ficar em silêncio. Fraqueza é deixar que a raiva fale por você. Quando você fala com empatia, transforma o ambiente. Quando busca entender antes de responder, sua comunicação muda, você deixa de reagir para vencer e passa a responder para conectar. Empatia não significa concordar, significa escolher o respeito mesmo quando há discordância. Falar com calma não só te dá controle da situação, também te conquista respeito. As pessoas esquecem o que você disse, mas nunca esquecem como você as fez sentir. Cada conversa é uma oportunidade para praticar a virtude. Falar com bondade não te faz fraco, te faz sábio. Um sábio não busca vencer discussões, busca trazer clareza. Suas palavras podem ser fogo ou luz. O fogo destrói, a luz guia. Você escolhe qual usar, e essa escolha revela seu caráter. Lembre-se, suas palavras não comunicam apenas aos outros, comunicam a você. O que você diz a si mesmo se torna sua realidade. Se você se fala com amor, fortalece sua mente. Se se fala com desprezo, enfraquece sua alma. Cuide do seu diálogo interno com o mesmo cuidado que dá ao que diz aos outros. Falar bem começa com se falar bem. Aprender a falar com intenção é uma forma de arte, não para impressionar, mas para transmitir paz e clareza. Suas palavras são seu reflexo. Revelam o que você pensa, o que sente e quem você realmente é. Então, da próxima vez que abrir a boca, certifique-se de que suas palavras sejam melhores que o silêncio. Porque falar bem não é talento, é consciência. E quando você domina essa consciência, sua voz deixa de ser ruído e se torna força, respeito e sabedoria. Meditação 2. Quando você constrói em silêncio, as pessoas não sabem onde atacar. Em um mundo onde todos gritam o que fazem e buscam validação a cada passo, o silêncio se tornou uma forma de poder. O progresso mais sólido não acontece diante dos olhos dos outros, mas na calma dos seus próprios esforços. Quando você escolhe trabalhar em silêncio, elimina distrações, evita julgamentos desnecessários e protege sua energia daqueles que apenas observam para criticar ou sabotar. Nem todos ao seu redor querem te ver avançar. Alguns apenas esperam um sinal para tentar te parar. Por isso, sua força está em não dar nada que possam usar contra você. O barulho externo rouba o seu foco. Cada vez que você fala sobre o que pretende fazer, entrega aos outros parte do poder da sua intenção. Quando compartilha demais, você se expõe ao julgamento, às comparações e à pressão. E o pior, muitas vezes, ao dizer o que vai fazer, sua mente se engana acreditando que já conseguiu. A energia que deveria ir para a ação se dissolve na aprovação dos outros. Por isso, se você realmente quer avançar, guarde seus planos e deixe que seus resultados falem. As pessoas podem opinar sobre suas palavras, mas não podem impedir o que não conhecem. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. Quando você se cala, escuta mais. Quando escuta, entende. E quando entende, escolhe melhor seus passos. Quem sabe calar nunca perde tempo explicando sua visão ou se defendendo de julgamentos. Você não precisa provar para ninguém que está progredindo. Cada passo dado em silêncio fortalece seu caráter e afia seu foco. O barulho distrai, mas a calma constrói. No estoicismo, os sábios ensinavam que a virtude está em agir sem buscar reconhecimento. Marco Aurélio dizia que a grandeza não precisa de testemunhas. Sêneca ensinava que a obra valiosa não requer aplausos. E Epicteto recordava que o poder está em dominar a si mesmo e não em buscar aprovação externa. Para eles, o silêncio era o abrigo do sábio, o escudo do prudente e a base do verdadeiro progresso.
Construir em silêncio não significa se esconder, significa se proteger, significa cuidar da sua energia, dos olhares curiosos e das línguas rápidas. Quando você trabalha sem anunciar cada passo, seu crescimento se torna imprevisível, e isso te dá vantagem. Ninguém pode interromper o que não vê. Enquanto outros gastam tempo exibindo resultados falsos, você avança com passos reais, firmes e sólidos. O sucesso exibido cedo demais se enfraquece. O que amadurece em silêncio se torna indestrutível. Toda meta precisa de um período de incubação. Se você revela seus sonhos antes da hora, expõe ao frio das opiniões. A quem, por inveja ou incredulidade, tente plantar dúvida em você. Nem sempre fazem por mal, mas suas palavras podem desviar seu foco. Aprenda a proteger suas ideias como se protege uma chama no vento. Ninguém pode apagar o que não vê. Sua disciplina deve ser secreta. Seu esforço silencioso, seu progresso invisível, até que seja impossível esconder. Faça de cada dia um treinamento privado, onde o único testemunho seja sua própria consciência. Enquanto os outros buscam atenção, você estará ganhando força. E quando chegar o momento, você não precisará dizer nada, seus resultados falarão por você. Resista à tentação de mostrar cada avanço. O ego busca reconhecimento, mas a alma busca crescimento. O ego quer aplausos, o sábio quer eficácia. Aprenda a amar o processo sem esperar aprovação. Você não precisa provar nada a ninguém, apenas a si mesmo. Quando você trabalha em silêncio, ninguém pode interromper seu processo. Você não se distrai com opiniões. Não gasta energia explicando. Não se desgasta se justificando. Você é livre. E nessa liberdade, você cria com mais força, foco e autenticidade. Um dia seus resultados falarão por você, e esse será o som mais alto de todos. Até lá, continue em silêncio. Trabalhe, cresça, evolua. Não anuncie seus passos. Deixe o mundo se surpreender quando já não puder te ignorar, porque ninguém pode atacar o que não vê chegando. E quem domina o silêncio, já domina a estratégia do êxito. Meditação 3. Se você diz a verdade, não precisa lembrar de nada. Viver com honestidade não é apenas uma questão moral, é uma estratégia de liberdade. Cada vez que você mente, se prende a uma história que terá que sustentar repetidamente. As mentiras pesam. Elas te obrigam a lembrar detalhes falsos, a controlar suas palavras, a manter uma máscara. Mas quando você diz a verdade, tudo flui. Não há nada para esconder, nada para justificar, nada para temer. Ser honesto nem sempre é o caminho mais simples, mas sempre é o mais leve. As mentiras nascem do medo, medo de ser julgado, medo de falhar, medo de decepcionar. Mas esse medo te rouba mais do que imagina. Ele rouba sua paz mental, sua credibilidade e principalmente sua coerência. Quando você se acostuma a disfarçar a realidade, sua mente vive em tensão constante, cuidando cada palavra para não ser exposto. A verdade, ao contrário, te dá uma força interior que ninguém pode tirar. Você não precisa lembrar de nada, porque suas palavras são reflexo da sua consciência, não uma história fabricada. A honestidade não significa dizer tudo o que pensa, mas jamais dizer o contrário do que sabe que é verdadeiro. É agir com integridade, mesmo quando ninguém está observando. A coerência entre o que você pensa, diz e faz é a base de toda confiança, tanto a que você dá quanto a que recebe. Mentir para agradar ou para evitar consequências pode parecer uma solução imediata, mas com o tempo destrói o que você tem de mais valioso, sua credibilidade. A confiança não se exige, ela se constrói com verdade. E quando se perde, custa muito reconstruí-la. No estoicismo, os sábios ensinavam que a verdade é o fundamento da alma virtuosa. Marco Aurélio afirmava que viver com retidão é a maior das recompensas.
Sêneca ensinava que o sábio não teme a verdade, porque nada o aprisiona. E Epicteto lembrava que quem fala com honestidade se liberta da preocupação constante com a aparência, porque já é aquilo que diz. Para eles, a honestidade não era uma regra moral imposta, mas uma forma de paz interior. Dizer a verdade pode doer no momento, mas a mentira dói a vida inteira. A sinceridade pode incomodar os outros, mas a falta de verdade te trai. O preço da mentira sempre é maior do que o da verdade. A diferença é simples. A mentira se paga com culpa e ansiedade. A verdade se paga com respeito e liberdade. Praticar a honestidade começa com você. Não se iluda. Não diga que está bem se não está. Não diga que vai mudar se continua repetindo os mesmos padrões. A mentira mais perigosa não é a que você diz ao mundo, é a que diz a si mesmo para não enfrentar a realidade. Quando você se fala com verdade, mesmo que doa, começa a se transformar. A verdade é desconfortável no início, mas purificadora depois. Evite exagerar ou distorcer para impressionar. Você não precisa adornar sua história para valer mais. Os que constroem sua imagem com mentiras vivem com medo de serem descobertos. Os que vivem com verdade dormem tranquilos. A autenticidade não busca aplausos, busca coerência. Não importa se nem todos te entendem. O importante é poder se olhar no espelho sem vergonha. A verdade nem sempre te tornará popular, mas sempre te tornará livre. A mentira pode te dar vantagens temporárias, mas a verdade te dá respeito duradouro. Falar com honestidade não é ser cruel, é comunicar com clareza, sem manipular e sem esconder. A verdade não precisa ser adornada, apenas dita com firmeza e serenidade. Você dormirá em paz quando não precisar lembrar o que disse. Viverá sem medo quando suas palavras forem tão limpas quanto suas intenções. A verdade te torna leve, confiável e forte. Você não precisará provar nada. Sua vida será sua evidência. Falar a verdade não é apenas uma decisão, é um estilo de vida. E quem vive com a verdade como guia, nunca se perde. Meditação 4. Seja egoísta com o seu tempo. Muitas pessoas não merecem. Cada minuto que você dá é um fragmento da sua vida que nunca mais voltará. Sem perceber, você entrega horas, energia e atenção a pessoas, conversas ou atividades que não te acrescentam nada, e faz isso acreditando que está sendo gentil, solidário ou compreensivo, mas na verdade está se traindo. O tempo não se gasta, se investe. E se você não sabe em que ou em quem está investindo, acaba vazio, frustrado e sem propósito. Aprender a proteger o seu tempo é aprender a proteger a sua vida. Não se trata de se tornar frio ou distante, e sim consciente. Nem todos merecem sua presença, sua atenção ou seus conselhos. Há pessoas que só se aproximam quando precisam de algo, e outras que confundem sua disponibilidade com obrigação. Quando você diz sim para tudo, acaba carregando o que não é seu. Dizer não não te torna egoísta, te torna sábio. Significa que você entende o valor da sua energia e escolhe investi-la onde realmente importa. O tempo que você entrega aos outros é uma parte de você. Se o oferece sem critério, perde o foco. E o pior, muitas vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. O dia tem horas suficientes para tudo que é importante, mas não para tudo que o mundo exige. Quando você aprende a diferenciar entre o urgente e o essencial, tudo muda. Você deixa de viver reagindo e passa a agir com direção. No estoicismo, os sábios ensinavam que o tempo é o único bem que não pode ser recuperado. Marco Aurélio lembrava que o homem sábio mede sua vida pelos atos de virtude, não pelos dias vividos. Sêneca dizia que as pessoas não são econômicas com o dinheiro, mas desperdiçam o tempo como se fosse infinito. E Epicteto afirmava que cada momento gasto no que não é seu é uma renúncia ao que realmente importa. Para eles,
Proteger o tempo era um ato de respeito consigo mesmo e com a brevidade da vida. Ser egoísta com seu tempo não é se isolar, é selecionar, é ter coragem de fechar portas, cancelar compromissos desnecessários e não sentir culpa por se priorizar. Aprender a estar só, a desfrutar da própria companhia, a usar o silêncio para refletir, é maturidade. Você não pode construir nada sólido se sua atenção está fragmentada no que os outros querem. As pessoas que realmente te valorizam não se ofendem quando você protege seu tempo, elas te respeitam ainda mais por isso. Agende momentos só para você. Não veja isso como luxo, e sim necessidade. Desconecte-se das distrações, das conversas vazias, das redes que te consomem sem te dar nada em troca. Use esse tempo para planejar, ler, pensar ou simplesmente descansar. Descansar não é preguiça, é estratégia. Sua mente precisa de pausas para enxergar com clareza o que realmente importa. Também observe com quem você compartilha suas horas. Depois de estar com essa pessoa, você se sente inspirado ou drenado. Essa conversa te acrescenta ou te rouba energia. Comece a avaliar suas relações com o mesmo critério que avalia suas escolhas. Se não soma, subtrai. E se subtrai, não serve. Seu tempo não é de acesso livre. Aprenda a colocar limites sem culpa. Cada não que você diz ao superficial é um sim ao seu crescimento. A clareza chega quando você se torna seletivo. E então você já não precisa se justificar ou provar nada. Você sabe onde deve colocar sua atenção e onde não deve. E quando isso acontece, tudo muda. Seus dias se tornam mais produtivos, suas relações mais autênticas, sua mente mais tranquila. Lembre-se, o tempo não se recupera, se honra. Cada minuto protegido é uma declaração silenciosa de amor próprio. Não desperdice sua vida tentando agradar a todos, porque no final ninguém lembrará, mas você sentirá o vazio. Ser egoísta com seu tempo é um ato de sabedoria. Não gaste sua vida com o que não te nutre, porque enquanto você dá tudo sem medida, o relógio não para. E quando finalmente aprende a dizer basta, começa a viver em paz. Meditação 5. O silêncio é a melhor resposta para quem não valoriza suas palavras. Nem tudo merece resposta. Há momentos em que calar não é fraqueza, é força. Vivemos em uma época onde todos querem opinar, discutir e ter a última palavra, mas poucos sabem escutar. Não desperdice sua energia tentando convencer quem não quer entender. Há batalhas que se vencem sem levantar a voz, apenas retirando sua energia do conflito. O silêncio, quando nasce do autocontrole e não do medo, é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Responder com raiva é como apagar fogo com gasolina, sempre termina mal. Cada palavra dita em fúria pode destruir relacionamentos, oportunidades e sua própria paz interior. Quando escolhe o silêncio, você dá tempo às emoções para se assentarem. Não precisa provar que está certo. Precisa preservar sua calma. Calar não é desistir, é compreender que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada. A maioria das discussões não busca entendimento, busca vitória. E quando você entra nesse jogo, perde a paz. Às vezes, o mais sábio é observar, respirar e não responder. O tempo tem uma maneira extraordinária de colocar tudo em seu lugar. O que hoje parece provocação, amanhã será irrelevante. Não se torne escravo das palavras dos outros. Aprenda a reconhecer quando o silêncio protege mais do que 1000 explicações. O estoicismo ensina que o sábio não reage às provocações porque sua paz vale mais do que qualquer argumento. Marco Aurélio dizia que não devemos responder a tudo que nos irrita. Sêneca lembrava que o ódio é uma escolha. E Epicteto insistia, ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Para eles, dominar o impulso de responder era dominar a própria mente,
porque quem controla sua reação controla seu destino. Seu silêncio pode ser um muro invisível que encerra o conflito. Quando alguém tenta te provocar e não obtém resposta, perde o controle. Pessoas que buscam briga se alimentam da sua reação. Se não recebem, se desmontam. Essa é a magia do silêncio. Ele não destrói, ele desativa. É um escudo. Enquanto os outros perdem a calma, você mantém seu centro, e nesse centro está sua verdadeira força. Praticar o silêncio não é se reprimir, é escolher suas batalhas. Há verdades que o tempo revelará sozinho. Há discussões que não valem uma palavra. Quando você aprende a calar, não se torna mais fraco, se torna mais sábio. O silêncio não busca vitória, busca paz. Cada vez que você escolhe não responder, está dizendo ao universo: meu tempo e minha energia não serão gastos no que não posso controlar. Essa é a essência do autocontrole estoico. Não controlar o outro, mas a si mesmo. Você não pode impedir alguém de te atacar, mas pode escolher não entrar no jogo. E quando faz isso, ninguém pode tirar sua força. Há uma enorme diferença entre calar por medo e calar por sabedoria. A primeira aprisiona, a segunda liberta. O silêncio do sábio não é vazio, é presença. É a forma de dizer: não preciso reagir para estar em paz. Nesse silêncio está o domínio pessoal. Nele está a verdadeira força. Não responda por impulso. Não responda para provar algo. Aprenda a usar o silêncio como limite. Palavras podem ser distorcidas, o silêncio nunca. Quem consegue calar quando tudo o provoca a responder, domina sua mente, sua energia e seu destino. Você economiza energia emocional, dorme melhor, e sua presença se torna mais forte do que qualquer palavra. Porque em um mundo que grita por atenção, o verdadeiro sábio é aquele que aprendeu a permanecer em silêncio. Meditação 6. Transforma suas feridas em sabedoria. Cada golpe, cada decepção e cada perda que você enfrentou não foram castigos, foram lições disfarçadas. Aquilo que hoje dói, um dia se tornará uma das suas maiores fontes de clareza e força. A vida não tenta te destruir com a dor, ela tenta te despertar. Mas muitos ficam presos no sofrimento porque não entendem que por trás de cada ferida existe um ensinamento esperando para ser descoberto. Quando você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a dizer o que posso aprender com isso, tudo muda. O sofrimento é inevitável, permanecer nele é escolha. O que determina seu crescimento não é o que aconteceu com você, e sim o que você decidiu fazer com isso. Algumas feridas não se fecham ignorando-as, mas encarando-as com coragem e compreendendo seu propósito. Você não precisa esquecer para curar, precisa compreender para soltar. Cada dor está te moldando, está mostrando quem você pode se tornar, se escolher aprender. E quando aprende, a dor deixa de ter poder sobre você. O estoicismo ensina que nada externo pode te ferir se você decide aprender com isso. Marco Aurélio dizia que a adversidade revela o caráter, não o destrói. Sêneca ensinava que o sábio transforma sofrimento em força, e Epicteto lembrava que não importa o que te acontece, e sim como você interpreta. Eles entenderam que a dor é um mestre silencioso, duro, mas justo. Se você a escuta, cresce. Se resiste, ela repete a lição até ser compreendida. Cada ferida guarda uma mensagem. Se você perdeu alguém, há uma lição sobre desapego. Se foi traído, há um aprendizado sobre limites. Se falhou, descobriu o que precisa fortalecer. Nada do que você viveu foi inútil. Tudo faz sentido quando você decide usar a seu favor. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de não desperdiçá-lo. Se você já passou pela dor, que ao menos ela sirva para algo.
Comece escrevendo o que aprendeu com suas quedas, não para reviver o passado, mas para descobrir a sabedoria que ele deixou. Ao fazer isso, verá que as feridas deixam de ser peso e se tornam mestres. Cada linha escrita é parte sua que entende, que cura, que se liberta. Perdoe, não para justificar o que aconteceu, mas para se libertar do peso de continuar carregando isso. Perdoar não é esquecer, é impedir que o passado continue controlando o presente. O rancor é uma corrente invisível que mantém você preso ao que já aconteceu. Solte, não por eles, mas por você. Porque enquanto você não perdoa, revive o dano todos os dias. Use o que viveu para não repetir. As feridas ignoradas sempre voltam até serem compreendidas. Se você não cura o que te feriu, acaba ferindo os outros a partir do mesmo lugar. Mas quando você aprende, reconhece seus padrões e decide agir diferente, o ciclo se rompe. Você se torna alguém mais consciente, mais forte e mais compassivo. A dor tem a capacidade de afinar sua alma, te torna mais sensível, mas também mais resistente. As pessoas mais sábias não são as que nunca sofreram, são as que aprenderam a transformar dor em entendimento. Cada lágrima foi um passo em direção a uma versão mais firme e consciente de você mesmo. A dor não diminui seu valor, ela o revela. Lembre-se, uma ferida não curada vira uma desculpa. Uma ferida compreendida vira poder. Não se defina pelo que te fizeram, mas pelo que você fez com isso. Suas cicatrizes não são sinais de fraqueza, são marcas de sobrevivência. Elas dizem, eu caí, mas também dizem, eu me levantei. Quando você começa a ver suas feridas como mestras, a vida deixa de parecer uma sequência de golpes e se torna um caminho de sabedoria. Você não precisa apagar o passado, precisa entendê-lo. Cada experiência foi necessária para formar a mente forte e o coração sereno que hoje te sustentam. E quando esse entendimento chega, você percebe algo essencial. Nada realmente te quebrou, tudo te transformou. Meditação 7. Se você só caminha nos dias ensolarados, nunca chegará ao seu destino. Você não pode esperar que tudo esteja perfeito para avançar. A vida não pausa até o clima melhorar, e você também não deveria. Há dias em que o sol brilha e caminhar parece simples. Mas também existem dias em que a tempestade te molha, o vento te empurra para trás e você sente que suas forças não são suficientes. Ainda assim, são esses dias nublados que moldam o seu caráter. O crescimento não acontece quando tudo está bem. Acontece quando você decide continuar, mesmo quando tudo parece contra você. O problema de muitos é que só agem quando se sentem motivados. Quando a inspiração está presente, mas a motivação é instável, a disciplina é permanente. Quem espera se sentir pronto antes de agir, nunca sai do lugar. A vida não perguntará se você tem vontade, ela apenas te colocará à prova. E nessas provas, você descobrirá do que realmente é feito. Cada obstáculo prepara você para o próximo. Cada queda ensina você a se levantar com mais firmeza. Os dias difíceis não chegam para te parar, chegam para te fortalecer. São treinamentos disfarçados de caos. Enquanto muitos reclamam do clima, você pode usar a tempestade como combustível. Aprenda a caminhar na chuva, a trabalhar no cansaço, a se manter fiel ao seu propósito mesmo sem resultados imediatos. Porque o sucesso verdadeiro não nasce na facilidade. Nasce na constância silenciosa de quem continua quando ninguém está olhando. O estoicismo ensina que os desafios não são inimigos, mas mestres. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho. Sêneca afirmava que a adversidade revela o sábio, e Epicteto ensinava que a dificuldade testa a virtude. Para os estoicos, não existe crescimento sem resistência, nem força sem desconforto. A mente se fortalece como ferro através do fogo.
Aceitar os dias nublados não é desistir, é entender que eles também fazem parte da jornada. Nem todo momento será luminoso, mas mesmo na escuridão existe direção. Aprenda a caminhar mesmo sem enxergar o horizonte. Sua fé em você deve ser maior do que qualquer dúvida. Quando a mente aprende a resistir, o corpo obedece. Não espere motivação. Crie impulso com ação. A ação constante gera força e clareza. Haverá dias em que tudo parecerá inútil, em que seus esforços parecerão sem resultado. Isso é normal. Todo processo de crescimento passa por cansaço e confusão. Mas é exatamente nesse ponto, quando tudo dentro de você quer desistir, que você está mais perto do avanço. Não abandone quando o caminho parecer mais escuro. A tempestade não dura para sempre, mas a força que você constrói resistindo dura. Quando você age mesmo sem vontade, treina sua disciplina. Quando tenta novamente após falhar, fortalece seu caráter. Quando faz o que precisa sem reclamar, constrói uma versão de si que será inquebrantável. Cada dia difícil é uma chance de se tornar alguém mais consciente, mais preparado, mais sábio. Não confunda lentidão com fracasso. Avançar devagar ainda é avançar. Mesmo passos pequenos te colocam mais perto do que ontem. A paciência também é uma forma de poder. Quem suporta o processo sem desistir, vence. Não importa quantas vezes o mundo diga que você não pode. O que importa é que você não diga isso a si mesmo. A comodidade enfraquece. O esforço desperta. Não tema os dias duros. Abrace-os como parte do caminho que te levará ao seu destino. Trabalhe mesmo sem aplausos. Caminhe mesmo sem aprovação. Continue mesmo quando o corpo pedir pausa. Cada passo conta. Cada tentativa molda você. Cada dia difícil é uma prova silenciosa de que você pode mais do que acredita. O sol sempre volta, mas somente para aqueles que não pararam quando choveu. Portanto, não espere que a tempestade acabe para caminhar. Ande sob ela, porque quando você aprende a se mover nos dias cinzentos, nenhum clima te impede. E nessa força silenciosa, você encontrará a verdadeira liberdade. Meditação 8. As pessoas te inspiram ou te drenam. Escolha-as com sabedoria, aquilo que você ouve, com quem conversa, a quem entrega seu tempo e sua atenção influencia diretamente sua energia, sua motivação e seu foco. Existem pessoas que são como o sol, iluminam você, te fazem crescer, te recarregam só de conversar. Mas também existem outras que são como tempestades, te apagam, te enchem de dúvidas, reclamações e cansaço emocional. E se você não aprende a distingui-las, acabará exausto, sem saber por que sua vida não avança. Seu ambiente não molda apenas seus dias, molda sua mentalidade. Quem convive com pessoas negativas acaba pensando como elas. Quem se cerca de gente disciplinada adota o ritmo delas. A energia é contagiante, não precisa acreditar em nada místico para perceber isso. Basta observar como seu estado de ânimo muda depois de passar tempo com determinadas pessoas. Algumas conversas te deixam com clareza, outras deixam apenas ruído na mente. Algumas presenças te elevam, outras te esvaziam. A chave está em aprender a reconhecer a diferença. No estoicismo, os sábios ensinavam que o ambiente influencia mais do que as palavras. Marco Aurélio dizia que quem busca a virtude deve conviver com quem a pratica. Sêneca afirmava que é impossível permanecer sábio vivendo entre tolos. E Epicteto lembrava que se você convive com pessoas movidas pelo medo, acabará contaminado por esse medo. Eles sabiam que o caráter não se forma apenas na reflexão, mas também na companhia. Por isso, escolher com quem você compartilha sua vida é uma forma de sabedoria prática. Comece observando como você se sente depois de estar com alguém. Se sai com mais energia, inspiração e calma,
essa conexão nutre você. Se termina cansado, tenso ou confuso, essa conexão te drena. Seu corpo sabe, mesmo quando sua mente tenta justificar. Aprenda a ouvir essa verdade silenciosa. Não ignore os sinais que dizem: aqui você não pertence. Cada vez que você insiste em permanecer onde sua alma não cabe, está abandonando a si mesmo. Cercar-se de pessoas que te impulsionam não é luxo, é necessidade. Busque os que falam de ideias, não de fofocas. Os que te motivam, não os que te manipulam. Os que te desafiam a crescer, não os que te querem pequeno. As pessoas certas nem sempre dirão o que você quer ouvir, mas dirão o que você precisa para evoluir. São aquelas que, em vez de diminuir seus sonhos, os celebram. Aquelas que corrigem com firmeza, mas com respeito, não com inveja. Afaste sem culpa dos que apagam sua luz. Você não deve explicações a quem não respeita sua energia. Isso não é egoísmo, é proteção. Há pessoas que só sabem receber, nunca dar. E você não está aqui para carregar frustrações alheias. Se alguém te culpa por colocar limites, lembre-se: limites não são muros, são portas que você decide quando abrir e quando fechar. Você não pode florescer em um ambiente que te sufoca. A lealdade mal compreendida é uma prisão emocional. Seu ambiente deve refletir seus valores, não sabotá-los. Se você quer avançar, cerque-se de pessoas que falem de progresso, não de problemas. De pessoas que acreditam na disciplina, não na reclamação. Porque quando você compartilha energia com pessoas que vibram alto, sua mente se expande. Elas te inspiram sem esforço, e o exemplo delas te impulsiona mais que qualquer discurso motivacional. Lembre-se, você não pode controlar os outros, mas pode controlar quem tem acesso a você. Seja seletivo, não por arrogância, mas por sabedoria. A vida é curta demais para compartilhá-la com quem não valoriza sua presença. Quando você escolhe se cercar de pessoas que somam, seu humor muda, seus pensamentos se alinham e seu propósito se fortalece. Com o tempo, você entenderá: a paz não está em estar rodeado, está em estar bem acompanhado. Você não precisa de multidões, precisa de conexões reais, porque o silêncio ao lado de uma companhia sincera vale mais do que o barulho de 100 amizades superficiais. Sua energia é seu maior tesouro. Proteja, porque quando você cuida do seu ambiente, você não cuida apenas do seu tempo, mas da sua mente, do seu equilíbrio e do seu destino. Meditação 9. O medo é temporário, o arrependimento é para sempre. Quantas vezes você parou justo antes de fazer algo importante apenas porque o medo sussurrou que você não podia? Esse medo dura segundos, minutos, talvez horas, mas aquilo que você deixa de fazer por medo pode doer por anos. A mente tem a habilidade de exagerar o perigo e diminuir sua capacidade. Mas quando você aprende a olhar o medo de frente, percebe que ele não é um inimigo, é um sinal de que você está prestes a crescer. O medo aparece quando você está deixando sua zona conhecida. Ele é o guardião da mudança, o obstáculo que te pergunta se você realmente quer avançar. A maioria recua porque acredita que sentir medo significa não estar pronta. Mas a verdade é, ninguém está totalmente pronto para os grandes passos da vida. A preparação vem enquanto você age. Esperar que o medo desapareça antes de agir é como esperar o mar ficar completamente calmo para aprender a nadar. Nunca acontecerá. O arrependimento, por outro lado, não grita. Ele chega em silêncio, anos depois, quando você olha para trás e percebe: não tentei. O que dói não é ter falhado, dói saber que você teve a oportunidade e não a aproveitou. O medo se dissolve com a ação. O arrependimento se alimenta do e se. Não permita que seu futuro seja uma coleção dessas perguntas sem resposta.
No estoicismo se ensina que o medo é natural, mas não deve governar sua vida. Marco Aurélio afirmava que nada é tão aterrorizante quanto a forma como nossa imaginação distorce as coisas. Sêneca dizia que sofremos mais na mente do que na realidade. E Epicteto lembrava que não é o que acontece que nos afeta, é como interpretamos. Para os estoicos, a coragem não era ausência de medo, era domínio sobre ele. Quando você se atreve, descobre que a maioria das coisas que temia não era tão grave assim. Toda vez que você enfrenta um medo, algo dentro de você se expande. Você ganha confiança, força e, acima de tudo, liberdade. Porque o medo aprisiona, mas a ação liberta. Ninguém vence o medo pensando, apenas enfrentando. Comece com passos pequenos, mas comece, fale mesmo que a voz trema. Haja mesmo que as mãos hesitem. A coragem não se mede pelo que você faz sem medo, mas pelo que faz apesar dele. Da próxima vez que o medo aparecer, mude o significado, não o veja como ameaça, veja-o como sinal. Se você está com medo, significa que está crescendo. Pergunte a si mesmo, e se der certo, uma simples pergunta pode mudar tudo. A mente tenta te proteger do risco, mas às vezes também te protege das oportunidades. Não permita que ela te prenda numa vida confortável, porém vazia. Faça as coisas que te intimidam, pouco a pouco. Você não precisa saltar para o desconhecido, mas precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo sempre é o mais difícil, mas também o mais importante. Depois dele, o medo perde força, vira impulso, e cada repetição te torna mais forte. Ninguém lembra dos momentos em que teve medo, mas todos lembram dos momentos em que agiu apesar dele. Os dias em que você superou suas dúvidas se tornam vitórias invisíveis, daquelas que apenas você conhece. E são essas vitórias que te transformam em alguém que já não teme tanto, porque sabe que pode. O medo é um visitante temporário, não um companheiro permanente. Se você o enfrenta, ele vai embora. Se você o evita, ele fica. Mas o arrependimento é diferente. Ele entra devagar e não sai. Por isso, escolha agir. Não espere coragem perfeita. Construa coragem com suas ações. Ouse dizer o que sente. Ouse tentar o que sonha. Ouse caminhar mesmo sem garantias. Porque o medo passa, mas o eu deveria ter tentado não tem cura. Viva com o espírito de quem prefere errar tentando do que envelhecer imaginando. O medo te testa por um momento, o arrependimento te castiga pela vida inteira. Quando tiver que escolher, escolha avançar, porque cada passo fora do medo é um passo em direção à sua liberdade. Meditação 10. Seu futuro precisa de você, seu passado não. Você não pode construir uma nova vida se continua olhando para aquilo que já terminou. O passado tem o hábito de se disfarçar de refúgio, mas na realidade é uma armadilha que te impede de avançar. Você revive lembranças repetidas vezes, procurando respostas que já não existem, tentando entender por que algo não aconteceu como esperava. Mas cada vez que volta para lá, você se desconecta do único tempo que realmente possui o agora. O passado já não existe, só permanece o aprendizado. O resto é peso. Apegar-se ao que foi é tentar reacender uma chama que já se apagou. Você não pode mudar o que passou, mas pode decidir o que fazer com o que ficou dentro de você. Muitas pessoas vivem presas a lembranças, culpas ou perdas, e sem perceber, seguem repetindo a mesma história, não por destino, mas por falta de decisão. Porque olhar para trás é uma forma silenciosa de não soltar, e aquilo que você não solta te aprisiona. O estoicismo ensina que o passado não deve governar a mente do sábio. Marco Aurélio dizia que somente o presente pertence ao ser humano, porque o passado já foi e o futuro ainda não chegou. Sêneca lembrava que quem vive preso ao ontem perde o hoje.
E Epicteto ensinava que a serenidade nasce quando deixamos de lutar contra o que já não pode ser mudado. Para os estoicos, olhar para trás com culpa ou nostalgia é desperdiçar a energia que poderia ser usada para construir o agora. Aceitar o que não pode ser mudado é o primeiro passo rumo à liberdade interior. Não se trata de esquecer ou fingir que nada aconteceu, mas de reconhecer que você não tem controle sobre aquilo que já terminou. Aceitar não é desistir, é soltar a ilusão de que você poderia corrigir o que já está escrito. E enquanto você não faz isso, permanece preso a um passado que só vive na sua mente. O perdão, a compreensão e a gratidão são as chaves para essa libertação. Agradeça pelas lições de ontem, mesmo as mais duras. Cada erro, cada queda, cada perda te ensinou algo que hoje te torna mais forte. Não amaldiçoe o que doeu. Observe, entenda e permita que se transforme em sabedoria. O passado foi seu professor, mas não precisa continuar sendo seu guia. Quando você agradece, para de resistir. E quando para de resistir, começa a curar. Depois solte. Solte os pensamentos repetitivos, as conversas imaginárias, os "e se eu tivesse feito diferente", que roubam sua paz. Você não pode avançar carregando uma versão antiga de si mesmo. Permita-se mudar, mesmo que os outros ainda esperem o seu eu do passado. Você é livre para evoluir, pensar diferente e recomeçar quantas vezes for necessário. Você não deve lealdade ao seu sofrimento, apenas ao seu crescimento. Foque no que ainda pode construir. Cada novo dia é uma oportunidade para escrever uma história diferente. Se você desperdiça o presente revivendo o ontem, o futuro te encontrará cansado, vazio e sem direção. Mas se usar o que aprendeu para avançar, cada passo se tornará uma vitória silenciosa. Você não precisa saber tudo, precisa apenas da disposição de seguir. Sua energia voltará quando você parar de alimentar lembranças que ferem. A mente se esgota quando luta contra o que já não existe. A vida é movimento e tudo que não flui se estagna. Olhe para frente com esperança, não com medo. Seu futuro não precisa das suas culpas, precisa do seu compromisso. Não é o que te feriu que define quem você é, mas o que você fez com isso. Pare de reviver antigas dores. Você não está condenado a sofrer pelo que já terminou. Sua missão agora é transformar a dor em propósito. Cada vez que você solta, fica mais leve. Cada vez que escolhe seguir, o passado perde poder. A clareza chega quando você entende que tudo foi exatamente como tinha que ser. Seu futuro está esperando por você, mas não pode te encontrar se você continua olhando para trás. Deixe ir a versão que apenas sobreviveu e abrace a que vai construir. Hoje, escolha fechar o ciclo, soltar o peso e avançar com determinação, porque o passado te formou, mas não te define. O que te define é o que você faz a partir de agora. Meditação 11. Um dia, as pessoas que nem acreditavam em você vão contar para todo mundo como te conheceram. Não porque você tentou convencê-las, mas porque seus resultados falarão mais alto do que qualquer palavra. A vida tem uma forma justa de colocar tudo no lugar. Primeiro te ignoram, depois zombam, em seguida observam, e no final te respeitam. Por isso nunca desperdice energia explicando seus sonhos a quem não tem visão para entendê-los. Seu trabalho constante será sempre a melhor resposta. Quando você decide avançar, muitos te subestimam, não porque são maus, mas porque eles mesmos não se atrevem a fazer o que você está fazendo. Eles projetam seus próprios limites em você, riem, criticam ou dizem que você não será capaz. Mas todas essas palavras podem se tornar combustível se você souber transformá-las. Não responda, mostre, não discuta, evolua.
Nada desconcerta tanto alguém que duvidou de você quanto assistir ao seu sucesso acontecer bem diante dos olhos dele. O erro de muitos é querer aprovação antes do resultado. Eles desejam ser compreendidos, apoiados, motivados, mas o caminho do crescimento é solitário. Ninguém verá sua visão como você vê. Ninguém sentirá a urgência que você sente. Por isso, sua missão não é convencer, é avançar. Enquanto os outros falam, você trabalha. Enquanto os outros duvidam, você constrói. E quando os frutos aparecerem, você não precisará dizer, eu avisei. Seu sucesso dirá isso por você. No estoicismo se ensina que o sábio não busca reconhecimento, busca coerência. Marco Aurélio dizia que a melhor defesa de uma ideia é vivê-la. Sêneca lembrava que a constância transforma pequenas ações em grandeza. E Epicteto ensinava que não devemos mendigar a aprovação, mas nos tornar dignos dela. Para os estoicos, a verdadeira vitória não está em conquistar aplausos, mas em manter o propósito firme até que os fatos falem por si. Não se irrite quando te subestimarem. Agradeça. A dúvida deles é uma oportunidade para provar quem você é. Você não precisa explicar seus planos, apenas continue. Resultados não se anunciam, se revelam. A paciência e a disciplina sempre expõem a verdade. Quando você trabalha em silêncio, sua energia se concentra. Você não perde tempo se justificando. Cada dia que avança sem anunciar o que faz, você se fortalece, porque quem precisa de validação para seguir é fraco. Quem segue pelo propósito não. Essa é a diferença entre quem busca atenção e quem busca evolução. O primeiro cansa tentando ser visto, o segundo brilha naturalmente, porque o tempo faz isso por ele. Haverá momentos em que ninguém reconhecerá seu esforço, e tudo bem. O processo invisível é o mais importante. Essas horas sozinho, esses fracassos silenciosos, esses sacrifícios que ninguém vê, são os que constroem respeito real. Não tenha pressa. Tudo que cresce em silêncio cresce mais forte. As raízes não aparecem, mas são elas que mantêm a árvore de pé quando chega a tempestade. Cada crítica pode ser uma ferramenta, se você escolher usá-la. Em vez de ouvir o veneno das palavras alheias, transforme essa energia em avanço. Não reaja, responda com ação. Nada fere mais o cético do que assistir ao seu progresso sem sua autorização. Quando chegar a sua hora, você não precisará se defender. Seu sucesso será a sua prova. A consistência é o idioma do respeito. Não importa quantas vezes te ignorarem, se você continuar, o mundo será obrigado a te notar. Os mesmos que riram serão os primeiros a aplaudir, não porque mudaram, mas porque não poderão negar a evidência. É isso que acontece quando a disciplina faz mais barulho que as opiniões. Então continue. Trabalhe quando ninguém te vê. Acredite quando ninguém acredita. Avance quando todos duvidarem. Não gaste energia explicando sua visão. Use essa energia para construí-la. Porque chegará o dia em que sua história falará sozinha. E quando isso acontecer, aqueles que não acreditaram vão contar com orgulho como te conheceram. Mas você saberá a verdade. Não foi sorte, foi constância. Meditação 12. Não chore porque acabou. Sorria porque aconteceu. Às vezes a vida te mostra que as coisas não existem para durar, mas para ensinar. Tudo o que você viveu, até mesmo aquilo que terminou com lágrimas ou decepção, tinha um propósito. Cada pessoa, cada fase, cada momento teve uma função no seu crescimento. Aquilo que hoje você sente falta, um dia te ajudou a descobrir partes suas que você nem sabia que existiam. Mas quando você se agarra ao que já passou, transforma algo bonito em uma fonte de sofrimento. Aprender a agradecer pelo que foi, independentemente de como terminou, é um dos maiores sinais de maturidade e sabedoria. O erro de muitos é confundir final com perda.
Nem tudo que termina te tira algo, às vezes apenas te libera para seguir. Nem tudo que vai embora era necessário, nem tudo que dói é negativo. A gratidão transforma a saudade em entendimento, porque quando você agradece, percebe que nada foi em vão, que até o que doeu estava te preparando para algo maior. O estoicismo ensina que o único tempo que realmente possuímos é o agora. Tudo o mais, pessoas, fases, momentos são empréstimos do destino. Marco Aurélio dizia que devemos aceitar o fluxo da mudança como parte natural da vida. Sêneca lembrava que aquilo que hoje amamos pode deixar de existir amanhã. E Epicteto ensinava que tudo o que recebemos deve ser apreciado com equilíbrio, sabendo que nada nos pertence por completo. Para os estoicos, a gratidão não é só um sentimento, é libertação. Agradecer o que passou te liberta do desejo de reter o que já cumpriu sua missão. Em vez de lamentar, agradeça o aprendizado. A gratidão não apaga o que doeu, mas suaviza. Não nega a tristeza, transforma. Quando algo termina, você tem duas escolhas: se concentrar no que perdeu ou no que ganhou. Se perdeu uma relação, agradeça o que ela te ensinou sobre amar, sobre estabelecer limites ou sobre quem você deseja ser. Se algo não saiu como esperava, agradeça a lição que evitará que você repita o mesmo erro. A vida não te dá sempre o que você quer, te dá o que você precisa para evoluir. Faça um fechamento emocional consciente de cada ciclo. Não ignore o que sente, mas também não fique vivendo no passado. Aceite que a etapa cumpriu sua função. Não tente reviver o que já terminou, nem se culpe pelo que não pôde impedir. Escreva o que aprendeu, perdoe o que doeu e agradeça pelo que foi. Encerrar não significa esquecer, significa soltar com amor. Quando você fecha com gratidão, o que doía vira sabedoria, o que pesava vira entendimento, o que machucava vira paz. Troque o mu, porque aconteceu comigo, per para que aconteceu comigo. Essa simples mudança altera tudo. O porquê te coloca na dor, o para que te coloca na consciência. Ele te guia ao propósito, ao sentido, à evolução. Talvez algo terminou para que você aprendesse a ficar consigo mesmo. Talvez alguém partiu para que você descobrisse seu valor. Talvez você perdeu algo para ganhar paz. Nada é por acaso quando você aprende a ver com profundidade. Você descobrirá que soltar não é perder, é confiar. Confiar que a vida sabe quando fechar portas, romper laços e te conduzir para novos caminhos. Resistir prolonga o sofrimento. Agradecer o encerra, porque aquilo que você agradece deixa de doer, e aquilo que você entende deixa de pesar. A gratidão é uma forma de amor maduro. É dizer ao passado: obrigado pelo que me deu. Agora sigo em frente. E nesse ato silencioso, você recupera seu poder. Nada pode tirar de você o que uma experiência bem vivida deixou. As despedidas deixam de ser feridas e se tornam memórias com propósito. Lembre-se, a vida é uma sequência de começos e finais, e cada um deles molda quem você está se tornando. Não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. Porque isso significa que você viveu, sentiu, aprendeu e amou. E enquanto você continuar agradecendo, nunca perderá nada, porque aquilo que se agradece não vai embora, se transforma. Meditação 13. Permita-se ser um principiante. Ninguém começa sendo excelente. Tudo o que hoje você admira nos outros começou com um primeiro passo desajeitado, com dúvidas, com insegurança. Mas a diferença entre quem alcança algo e quem não alcança não está no talento, e sim na disposição de aprender. A perfeição não existe, mas o progresso sim. Cada dia em que você decide tentar, mesmo sem saber como, está um passo mais perto da maestria. O importante não é fazer perfeito, é fazer,
Muitos não começam por medo do julgamento, vergonha de errar ou comparação com quem já está mais adiantado. Mas essa comparação é injusta. Você está medindo seu início com o ponto mais alto de outra pessoa. Não se culpe por não saber. Ninguém nasce sabendo. O crescimento exige paciência. E a paciência começa quando você aceita que aprender é um processo, não um resultado imediato. Ser iniciante não é fraqueza, é coragem. É a prova de que você teve a ousadia de começar do zero. Cada erro é uma lição disfarçada. Cada falha é um passo rumo à habilidade. Se você temer errar, nunca saberá o que poderia ter conquistado. A experiência não se adquire apenas estudando, mas fazendo. Você pode ler 1000 vezes como funciona, mas é na prática que entende de verdade. A prática é a ponte entre teoria e excelência. O estoicismo ensina que o caminho para a virtude e sabedoria é o aprendizado constante. Marco Aurélio lembrava que o sábio sempre se considera estudante. Sêneca afirmava que ninguém se fortalece evitando desafios, e sim enfrentando. Epicteto ensinava que para aprender, primeiro é preciso aceitar que não se sabe. Para os estoicos, a humildade é a raiz da grandeza, porque apenas quem reconhece suas limitações pode superá-las. Aceitar seus erros sem se destruir por eles é uma forma de força. Quando algo dá errado não significa fracasso, significa descoberta. Você encontrou uma forma de não fazer e está mais perto de descobrir a forma certa. O erro molda, afia e ensina mais do que qualquer acerto. Quem teme errar se aprisiona na falsa segurança de não evoluir, mas quem ousa errar várias vezes aprende mais que quem nunca tentou. Pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Ninguém cresce sozinho. Os que mais sabem são os que mais perguntaram. Os que mais evoluíram foram os que mais tentaram. A humildade para aprender te poupa anos de confusão. Ouça, absorva, pratique. Não tenha pressa de provar o que sabe. Tenha vontade de fortalecer o que ainda não domina. Avalie seu progresso. Não se compare. Cada pessoa tem seu ritmo, sua história, seus desafios. A comparação destrói a motivação, porque coloca seu valor nas expectativas alheias. Mas quando você se compara com quem era ontem, você vê sua evolução real. Se hoje você sabe algo que ontem não sabia, já venceu. O crescimento pessoal não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser melhor que você mesmo. A excelência é o resultado de milhares de pequenos passos repetidos com paciência, não de um salto. Se você for constante, o que hoje parece difícil amanhã será natural. Todo especialista já foi um principiante que se recusou a desistir. Essa é a verdadeira diferença. Não é talento, é perseverança. Então abrace o processo. Celebre seus avanços, até os pequenos. Cada tentativa conta. Não sinta vergonha por estar começando. Sinta orgulho. Porque muitos querem, poucos têm coragem de começar. O início é desconfortável, mas é a parte mais preciosa, porque é ali que se constrói a base. Um dia você olhará para trás e sorrirá, rirá dos erros, mas também agradecerá por não ter parado. Sem esses começos imperfeitos, sua grandeza nunca nasceria. A humildade de hoje será a sua excelência de amanhã. Então continue. Permita-se ser iniciante. Aprenda com paciência e avance, porque cada erro corrigido te aproxima da sua melhor versão. Meditação 14. Quanto mais você se acalmar, mais conseguirá ouvir. Em um mundo onde todos gritam para serem escutados, a calma tornou-se um ato de sabedoria. Você não precisa elevar a voz para ter razão, nem responder imediatamente para demonstrar força. O verdadeiro poder está em quem consegue permanecer sereno quando tudo ao redor perde o controle. Quando você aprende a se acalmar,
não se torna fraco, você se torna dono de si mesmo. Porque a calma não é passividade, é domínio, é a capacidade de observar sem ser arrastado, de pensar com clareza em meio ao caos e responder com sabedoria onde outros apenas reagem. A mente, quando agitada, se torna sua pior inimiga. Ela cria cenários irreais, coloca palavras na sua boca e decisões impensadas em suas mãos, e depois deixa o arrependimento como consequência. Mas quando você está calmo, tudo se ilumina. Você começa a perceber detalhes que antes ignorava, compreende as intenções por trás das palavras e enxerga a situação de uma perspectiva mais ampla. A calma não muda o que acontece, muda a forma como você interpreta. O estoicismo ensina que a serenidade mental é a base do autocontrole. Marco Aurélio afirmava que uma mente tranquila é mais forte que qualquer tempestade. Sêneca recordava que nada é mais poderoso do que aquele que governa a si mesmo. E Epicteto ensinava que o sábio não reage impulsivamente. Ele responde com razão. Eles compreenderam que manter a calma não é fraqueza, é uma das maiores formas de poder interior. Porque quem domina suas emoções domina também seu destino. Pratique a respiração consciente nos momentos tensos. Antes de responder, antes de agir, antes de decidir, respire. Inspire fundo, expire devagar. Nesse pequeno intervalo entre impulso e ação existe sua liberdade. A respiração é sua âncora ao presente, o lembrete de que você não é obrigado a reagir imediatamente. Cada respiração consciente é uma pausa que te salva de decisões e palavras das quais você se arrependeria depois. Escute antes de responder. Nem tudo que você ouve exige resposta. Às vezes, a pessoa não quer sua opinião, quer ser compreendida. Quando você ouve sem interromper, sem preparar mentalmente sua réplica, começa a verdadeiramente entender. Ouvir com calma permite perceber o que está além das palavras, o tom, a intenção, a emoção. E quando você compreende isso, responde com inteligência, não com impulso. A calma te dá essa vantagem silenciosa. Ela te permite perceber o que os outros não enxergam porque estão ocupados demais reagindo. Evite decidir sob pressão ou raiva. Decisões feitas com a mente agitada são erros disfarçados de coragem. A emoção obscurece a razão, e o que parece urgente, raramente é. Espere o momento certo, não por medo, mas por estratégia. A paciência não é fraqueza, é clareza. Uma mente calma vê o caminho, uma mente agitada só vê obstáculos. Cada vez que você escolhe a calma, escolhe o controle. Você não pode decidir o que os outros fazem, mas pode decidir como reage. A calma te torna observador, não vítima. Ela permite enxergar a raiz do problema, não apenas o sintoma. E quando você entende, deixa de discutir. Porque entende que nem tudo merece resposta, nem toda provocação é batalha. E muitas vezes o silêncio é a mensagem mais poderosa. A calma amplia sua percepção. Quando você está tranquilo, sua intuição desperta. Você escuta melhor a sua mente, seu corpo e sua verdade. Você deixa de viver com pressa e começa a viver com intenção. Lembre-se, ninguém pode tirar seu poder se você mantiver sua calma. Enquanto os outros gritam, você pensa. Enquanto os outros se agitam, você observa. Enquanto os outros reagem, você escolhe. Essa é a diferença entre o sábio e o impulsivo. O sábio não busca ter a última palavra, busca ter paz. E essa paz nasce do domínio interior, da habilidade de se acalmar, ouvir e agir somente quando necessário. Porque quando você se acalma, tudo se organiza. E quando tudo se organiza, finalmente você entende. Meditação 15. Faça sozinho. Faça sem dinheiro. Faça cansado. Faça com medo. Apenas faça.
Não existe um momento perfeito, e esperar que tudo se alinhe apenas atrasa o seu crescimento. A maioria passa a vida planejando, sonhando, esperando e não faz nada. O medo de falhar, a falta de recursos ou a insegurança são apenas desculpas disfarçadas de prudência. Você não precisa se sentir pronto para começar. Você precisa começar para se sentir pronto. Cada ação, por menor que seja, é um passo em direção ao domínio pessoal. Quando você decide agir, mesmo com o mínimo, ativa uma energia que a dúvida não conhece. A ação tem poder, mesmo sem ver resultados imediatos. Mover-se quebra a paralisia criada pelo medo. É melhor avançar com passos imperfeitos do que permanecer imóvel esperando certeza, porque a certeza não chega antes do caminho, ela nasce durante ele. Cada tentativa, cada erro, cada lição faz parte da jornada que te leva ao domínio. Muitos param porque não têm apoio, dinheiro ou reconhecimento, mas o impulso mais forte sempre vem de dentro. Ninguém pode caminhar por você. Se você espera que os outros acreditem em você para começar, perderá tempo precioso. Fazer sem recursos te ensina a ser criativo. Fazer com medo te ensina coragem. Fazer cansado te ensina disciplina. Não há crescimento sem esforço, nem recompensa sem ação. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está na ação racional, não na emoção. Marco Aurélio lembrava que o tempo gasto duvidando poderia ser usado agindo. Sêneca dizia que não há vento favorável para quem não sabe para onde está indo. E Epicteto afirmava que a grandeza se mede pela capacidade de agir com o que se tem, não com o que se gostaria de ter. Para os estoicos, a ação constante é o caminho para a virtude, e a virtude, a única vitória verdadeira. Cada desculpa, não tenho tempo, não estou preparado, não sei como, é apenas uma corrente mental. A verdade é você nunca vai se sentir completamente pronto. O crescimento sempre chega depois do salto, nunca antes. Comece com o que você tem uma ideia, um caderno, suas mãos, sua energia. A ação imperfeita cria a experiência. A inação perfeita cria arrependimento. Você não precisa ter tudo resolvido. Precisa apenas dar o primeiro passo. Quando age apesar do medo, o medo perde força. Quando trabalha sem motivação, encontra a força da disciplina. Quando avança sem certeza, prova sua fé em si mesmo. Cada dia que você escolhe agir, quebra a mesma inércia que aprisiona milhões. Você não precisa de um plano perfeito, precisa de constância. A constância transforma o pequeno em grande. O que hoje exige esforço, amanhã será natural, mas isso só acontece se você tiver a coragem de começar. Não existe inimigo maior que a espera eterna. A frase, amanhã do começo é o disfarce mais comum da procrastinação. Comece cansado, comece com medo. Comece sem saber, mas comece, porque o tempo que você usa tentando imaginar o jeito perfeito poderia estar usando para melhorar fazendo. A experiência não se aprende com palavras, e sim com ação. Aprenda no caminho. Não tema errar, tema não tentar. O erro é um mestre silencioso que te ensina mais do que qualquer vitória fácil. Cada tropeço é um ajuste, uma oportunidade de crescer. Você não precisa de certezas, precisa de coragem. A ação imperfeita sempre vale mais do que o plano perfeito que nunca saiu do papel. Repita para si mesmo: eu não preciso estar pronto, eu preciso começar. Essa frase pode mudar a sua vida. Se você a viver, não apenas repeti-la. A vida não recompensa quem espera, recompensa quem age. Quem se atreve mesmo tremendo, quem avança mesmo quando o caminho é incerto. Faça sozinho se ninguém for com você. Faça sem dinheiro se não tiver recursos. Faça cansado se o corpo reclamar. Faça com medo se a mente tremer. Mas faça,
porque quando você se move, o universo se move com você. O impulso cria mais impulso, e um dia você olhará para trás e entenderá que o que te trouxe até aqui não foi a motivação, mas a decisão de agir, porque a ação imperfeita sempre vence a inação perfeita. Se você chegou até aqui, significa que existe uma força dentro de você que não desiste, que não quebra, que continua. Parabéns, poucos chegam ao final. Apenas os verdadeiramente comprometidos com seu crescimento. Escreva mais uma vez nos comentários para selar sua determinação. Hoje não desisto. Sou estoico. Que essa frase ecoe na sua mente como um lembrete do seu poder. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho, porque continuaremos aqui fortalecendo sua mente, sua calma e seu poder interior. Você está no caminho certo.